Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa leitura de cartas de hoje. Esse que é um canal que funciona todos os dias, onde eu trago aqui para vocês as interpretações com o propósito principal de ajudar todo mundo que vem buscar respostas nos oráculos. Então, se você está visitando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ou mesmo se você já participa e ainda não se inscreveu, é importante você somar conosco, ativando aí também as suas notificações para não perder nada do que vem pela frente, e também te peço para deixar o like no vídeo. Isso é importante para você contribuir com o canal, para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas e assim as nossas leituras sempre gratuitas continuarão acontecendo, tá? Então isso é benefício para todos que participam aqui. Conto com vocês. Então, vamos à nossa mesa falando das cartas e do nosso assunto da nossa conversa de hoje. Já começa a sentir qual é o baralho, qual é a pedrinha que chama mais a sua atenção para você começar a fazer a sua escolha. Baralho azul aqui na esquerda com a pedrinha do olho de tigre, ou esse baralho vermelho com o emblema dourado ali da pedrinha do quartzo fumê. Então, já começa a escolher o seu baralho da esquerda ou da direita. E qual é a nossa conversa? Do que a gente vai falar hoje aqui? Como ele ou ela está em relação a mim? Interpretando pensamentos, sentimentos, o que ele ou ela está gostando em você e o que não está gostando. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa leitura, certo? Por exemplo, dentro dos pensamentos, quais as intenções, quais os propósitos, quais os planos, né? Dentro dos sentimentos, o que a outra pessoa está experimentando ao seu lado, como está vivendo com você, ou como está sentindo a energia que flui entre vocês, né? E a gente vai falar ainda do que ele ou ela gosta e do que não gosta em você, ou do que está gostando ou deixando de gostar. Afinal, essas coisas sempre mudam, né? As leituras são dinâmicas, certo? Então, você está escolhendo o seu baralho. A nossa instrução aqui para partirmos para a leitura, eu começo sempre pela esquerda. Então, se você fizer essa escolha, já fica aí comigo direto. Se você escolher o baralho da direita, é importante que você veja a descrição do vídeo, onde eu coloco o tempo das cartas da esquerda e o tempo da direita. Aí você que escolheu a da direita, não precisa ficar assistindo tudo esperando a sua vez. Olha aqui abaixo, consulta o tempo, avança e vai direto lá para a sua mensagem, tá bom? E também não tenha pressa, sempre comento isso daqui. Nesse canal, a minha preocupação é de fazer uma interpretação trazendo bastante informação, né? Como se fosse realmente uma consulta para você, dentro do tema que eu trago em cada vídeo. Então não tenha pressa, se proponha a passar alguns minutos aqui comigo, combinado? Vamos à nossa leitura então, começando aqui pelo baralho da esquerda, tirando a pedrinha do olho de tigre, para quem fez essa escolha da mesa. Como ele ou ela está em relação a mim, falando de pensamentos, sentimentos, o que ele ou ela está gostando em você e o que não está gostando. Então, embaralhei aqui, monte cortado. Já vou antecipar uma coisa, tá, galera? Se vocês ouvirem aí um barulho maior de rua, é porque aqui passa uma avenida e tem uma feira aqui perto hoje. Então isso forma um pouco mais de trânsito, então tem aquele negócio de ônibus que às vezes vai freando, né? Então é por isso, combinado? Vamos lá. Vou começar a abrir as cartas, então já vou colocar na mesa aberto, tá? Pra gente facilitar aqui, porque serão 8 cartas abertas dessa maneira aqui, certo? Então olha só, temos aí o seu jogo. Aqui na primeira linha que eu coloquei, a gente vai falar dos pensamentos, né? O que ele ou ela está pensando em relação a você, quais as intenções, tá? O que está passando pela cabeça. Aqui na linha de baixo, nós temos os sentimentos, né? O que a outra pessoa de repente está experimentando ao seu lado, como está se sentindo, né? Ao conviver com você, ou ao lidar com você. E aqui abaixo, algo que ele ou ela gosta e o que não gosta, ou o que está gostando ou deixando de gostar. Combinado? Então vamos lá, vamos partir para a leitura agora, né? Interpretação. Linha de cima aqui primeiro. O que ele ou ela está pensando, né? Como ele ou ela, a pessoa em quem você está, a pessoa que você está mentalizando aí, como esse alguém está em relação a você, considerando primeiro aqui os pensamentos: raposa, caixão
e carta da torre. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Aqui está a raposa, aqui está o caixão e aqui está a torre, certo? Essas são as suas cartas mostrando ali pensamentos da pessoa que você está mentalizando aí, direcionados a você nesse momento. Essas cartas podem mostrar uma pessoa um pouco distante, né? Porque nós temos essas duas cartas aqui do baralho que são muito significativas para apontar nessa direção da interpretação, né? Uma pessoa que de repente não quer muito assunto, né? Que não está fazendo muitos planos, que não está pensando assim muito em relação ao que vocês têm para viver juntos, tá? O que nem sempre tem a ver com alguém que não tenha intenções. Pode ser simplesmente uma pessoa que não está preocupada em fazer planos, preocupada com o que vai ser ou deixar de o que vai com o que vai ser ou deixar de ser, perdão, quase não sai aqui, né? Mas simplesmente vai vivendo, né? Não vai querendo desenhar a vida, querendo antecipar os fatos, fazendo planos, só vai vivendo, né? Então, muitas vezes cartas desse tipo não mostram alguém que não tenha intenções com você, mostram alguém com esse tipo de postura, tá? Só deixando acontecer, sem fazer planos, sem se preocupar com o futuro, tá? Então, dentro dos pensamentos, o que a gente analisa muito no campo das intenções e dos planos mesmo, no que a pessoa está pensando, portanto, o que está planejando, né? O que está idealizando entre vocês, a gente entende que é alguém que não está mirando o futuro, tá? Essas cartas aqui mostram alguém um pouco distante dessa condição, né? Mostram uma ausência, de repente, dessa condição de alguém fazendo planos, sem olhar muito para frente. São cartas, por sua vez, também, o caixão e a torre aqui, que podem sinalizar o quê? Uma pessoa que de repente não tenha um propósito de relacionamento sério, agora, de compromisso, talvez com você. Está deixando acontecer, está no momento de sentir as coisas, de experimentar o que pode ser, sem querer pular etapas, tá? E isso também, muitas vezes, é natural. Às vezes a gente acha errado, né? Porque de repente você tem um propósito inicial com alguém. Eu quero relacionamento. Então, se a pessoa vai se aproximar de mim, tem que querer relacionamento também. Ocorre que isso muitas vezes é querer pular uma etapa. Como é que você pode saber se vai dar para viver um relacionamento com alguém com quem você nem se propôs a dar algum passo para sentir como as coisas funcionam, tá? Então, há momentos da vida em que é necessário você se propor, deixar acontecer, ver o que se desenha a dois. A partir dos sentimentos que vão sendo experimentados, a conversa vai acontecendo, né? As coisas vão mudando. Aí já dá para você tocar no assunto. Olha, a gente está se entendendo, está rolando. E aí, o que você planeja é importante para mim saber, porque eu estou gostando de você, então é importante para a gente dar uma sequência, eu saber se você tem a intenção de a gente criar um relacionamento ou se você não está pensando nisso, porque para mim é importante, sabe? Aí os posicionamentos vão surgindo, aí vai dando espaço para isso, mas quando muitas vezes a gente determina de cara, eu quero tal situação com a pessoa que eu vou conhecer, aí a gente acaba bloqueando algumas sensações ali que precisam ser espontâneas, tá? Então, essas duas cartas aqui, dentro dos pensamentos, podem mostrar realmente uma pessoa com um certo distanciamento emocional, no sentido de não ficar pensando no que vem depois, não fazer muitos planos. Então, podem falar sobre alguém que não está preocupado ou preocupada aqui, se o que vocês podem viver juntos é um relacionamento ou não, tá? Querendo viver um dia de cada vez, tá? Então, dentro dos pensamentos a gente tem isso e tem a raposa também, tá? Que vem falar o quê? De uma pessoa ali cautelosa no que diz respeito a quê? A entrega, né? Então não é uma pessoa que vai de repente entrar de cabeça no que vocês têm para viver juntos, vai procurar sentir. E essa raposa combina muito com o que eu estava explicando aqui, de uma pessoa sem fazer muitos planos, sem ficar pensando muito a respeito, só querendo viver um dia de cada vez, sentindo o que pode acontecer entre vocês. Até porque nós temos aqui, né, eu combinei essas duas cartas, do caixão e a torre, mas fazendo uma análise individual de cada uma, o que que nós temos? Uma pessoa, de repente, que quer ficar mais no próprio canto, também a torre, é uma carta muito sobre introspecção, então alguém que está mais dentro da própria individualidade agora, ao invés de querer se entregar emocionalmente, de compartilhar mais a vida. Então, de repente, você pode lidar ou você pode estar lidando com uma pessoa que tem essa característica de querer ficar mais no próprio canto mesmo, e às vezes isso te dá uma sensação, né, de que a pessoa não quer nada, mas é só uma necessidade individual. E o caixão
mostra realmente que pode ser realmente uma dificuldade para uma entrega emocional realmente, tá? Então nós temos a cautela da raposa, alguém que vai medindo os passos ali, prestando atenção na forma como as coisas acontecem, e o caixão está mostrando alguém que não vai de cara se entregar emocionalmente. De repente esse caixão tem até a ver com traumas do passado, relacionamentos anteriores que não deram certo, né? Isso acaba marcando e a pessoa vem com essa marca, né? E aí já fica com aquela ideia, eu vou começar a me entregar, né? Eu vou entrar de novo num relacionamento e aí eu vou sofrer de novo. Então a pessoa dá aquela bloqueada, entra na torre, né? Não deixa tanto as coisas acontecerem, não tem tanta facilidade para querer compartilhar. Então, dentro dos pensamentos, com tudo que eu expliquei aqui para vocês, né? A gente percebe, resumidamente, uma pessoa que não está fazendo planos, não está pensando em futuro entre vocês, o que vai ser ou deixar de ser, tá? Não está preocupada com isso. E às vezes, de repente, você pode se desagradar com essa informação, porque, vamos dizer assim, seria mais romântico você pensar que a outra pessoa estaria fazendo planos com você, né? Pensando no que vocês podem viver juntos, no que vocês podem conquistar, e aí pode ser um pouco chato você saber que a pessoa não está pensando em nada disso, mas é encarar com naturalidade também, né? Como eu falei, às vezes a gente começa a idealizar demais, a querer determinar como as coisas devem ser, e a gente cria, muitas vezes, expectativas erradas, tá? E aí é onde muita gente se decepciona. Por quê? Ao invés de sentir o que está acontecendo de fato na relação, na conversa, o que o dia de hoje proporciona a dois, a gente fica sempre querendo saber o que vai ser e criando expectativas para depois ver se a outra pessoa se encaixa nas expectativas, né? E muitas vezes não se encaixa e não é culpa dele ou dela. A gente é que acaba criando essas expectativas e é uma decepção que nós mesmos causamos, não é a outra pessoa que nos decepciona. Entender isso é fundamental, certo? Então, dentro dos pensamentos, nós temos alguém que quer caminhar ao seu lado, vivendo um dia de cada vez. Não é alguém fazendo planos, não é olhar para o futuro, o que vai ser ou deixar de ser, tá? Então, é agir de uma forma espontânea, viver o que se apresenta. Dentro dos sentimentos, nós temos aqui o quê? Alguém que gosta de você, né? Ou não, tá? Já que nos sentimentos a gente vê bem essa parte mais profunda mesmo das emoções, para entendermos o que a pessoa tá sentindo, o que está experimentando na convivência ou ao conversar com você. Para isso nós temos a montanha, o envelope e o livro. São cartas aqui que combinam muito com o que eu disse, né? Com uma das informações aqui da parte de cima, no sentido de alguém com dificuldade para entrega emocional, tá? E isso daqui começa a desenhar muito, de repente, a possibilidade de você lidar, de fato, com alguém que teve algum trauma com um relacionamento anterior, né? Não viveu um relacionamento que foi legal no passado, as coisas não acabaram bem, isso acaba marcando negativamente, traumatizando mesmo, e aí a pessoa dá aquela bloqueada na emoção, né? Por quê? Acha que, se caso se entregar, vai sofrer de novo, então a pessoa não se entrega para não sofrer, é um mecanismo de defesa desenvolvido aí. Por que que eu falo isso? A torre mostra a montanha, perdão, a torre estava aqui em cima. A montanha mostra exatamente esse bloqueio, alguém que pode ficar de repente colocando obstáculos, dando desculpas para não ser feliz, né? Muitas vezes até mesmo a impressão de autossabotagem, de você perceber um clima que bateu entre vocês, de coisas que vocês podem fazer juntos, e o que que a outra pessoa faz? Ah, não, hoje não dá. Inventa uma desculpa, inventa um compromisso, né? Cancela o que vocês de repente combinaram, fica dando aquela escapada, tá? Criando dificuldades onde não precisavam existir, o que mostra muito desse bloqueio. A gente está falando aqui, para você entender melhor, de uma pessoa que pode ter um medo da entrega mesmo. Como eu já expliquei, né? Pelo medo do quê? De sofrer. É aquela ideia de eu já me entreguei, já sofri, então se eu me entregar de novo, eu vou sofrer de novo. Então eu vou dar uma segurada aqui, né? É assim que as pessoas agem, muitas pessoas agem, tá? De forma inconsciente. Nem sempre é o que a pessoa quer fazer. Nem sempre ela sabe, ela entende que está agindo assim, mas está, né? Quem está de fora pode perceber melhor do que a própria pessoa, em diversos casos, tá? Então a gente está falando de alguém assim. E a carta do livro, né? Que retrata aqui dentro dos sentimentos, junto com o envelope, alguém que tem algo a te dizer,
né, que tem algo a te declarar. Então, com essas duas cartas aqui, a gente percebe uma pessoa que gosta de você, né, que está sentindo a energia que bate, o clima que rolou. Então, para quem está conhecendo alguém, principalmente, tá? Então, só que é aquele alguém que sente e na hora de falar, segura, dá uma travada na comunicação, coloca obstáculos, tá? Então, para a gente falar de sentimentos dele ou dela, como a pessoa se sente, né, o que está experimentando ao seu lado, o que está sentindo vindo de você, né, nós temos aqui uma conexão afetiva interessante de alguém que quer se abrir com você, mas cria esses obstáculos, né? Coloca dificuldades onde não precisava ter, e até por isso, de repente, é alguém que não está pensando em futuro, não está fazendo planos, porque não tem a naturalidade para entrega nas emoções. E aí fica dando aquela sabotada na coisa, tá? Muitas vezes você pode pensar assim, mas que raiva, né? A gente está aqui, tá na cara que a gente se dá bem, tá na cara que coisa pode rolar, por que que a pessoa não se apresenta, por que que não fala, né? Ou por que que não dá espaço, por que que não faz acontecer, né? Muitas vezes pode surgir esse tipo de sentimento da sua parte, de ver tudo ali aberto entre vocês e a outra pessoa não faz acontecer, não dá aquele passo que precisa dar, né? Então, a sensação que você pode ter de lidar com uma pessoa meio travada, e é isso, né? O que nós vimos aqui nos pensamentos e nos sentimentos, mostrando como ele ou ela está em relação a você, né? Então, nos pensamentos, é alguém que está simplesmente vivendo um dia de cada vez, sem fazer muitos planos. Nos sentimentos, uma pessoa que gosta de você, né, que tem de fato algo a dizer, a declarar, que traz, né, está experimentando na troca entre vocês aqui com o livro, o que vocês podem aprender um com o outro, como pode funcionar, como a comunicação flui, de repente como vocês se entendem na conversa, né, as afinidades, mas também, né, aquela pessoa que vem e sempre cria uma dificuldade, coloca um obstáculo, dá uma bloqueada na situação, né? Muito pelo que eu pude identificar nesse conjunto de cartas, então, pelas dificuldades emocionais, pela bagagem que a pessoa traz, tá? Muito provavelmente como uma experiência de um relacionamento passado que deu errado, onde as coisas não foram legais e a pessoa acha que se for se entregar outra vez, vai sofrer outra vez. Então, é aquele mecanismo de defesa, aquele escudo, né, que de forma inconsciente a pessoa fica usando ali e acaba sabotando a própria felicidade. Então, você está lidando com uma pessoa que tem esse tipo de trava emocional. Importante você saber, tá? Para entender como conduzir melhor as coisas a dois. E aqui na parte de baixo, então, o que ele ou ela gosta ou está gostando em você e o que não está gostando, né? Então, o Sol, uma característica sua, que a outra pessoa percebe e gosta. Aqui, antes de eu interpretar, já vou antecipar. De repente você vai poder pensar assim, com o que eu vou dizer. Ah, mas eu não sou assim. Mas eu não estou falando de como você se vê, tá? Eu vou falar do que a outra pessoa enxerga em você. De repente é uma qualidade que você também identifica em si, ou de repente pode te surpreender. Nossa, mas eu não me sinto dessa forma e a pessoa percebeu isso em mim. Pois é o olhar do outro sobre você, tá? Então, o que ele ou ela gosta em você? A carta do Sol mostra, né, essa coisa, de repente, do brilho que você passa, da felicidade, da força que você transmite, a personalidade forte, tá? A autoconfiança do Sol, o que pode explicar mais ainda do que a gente estava interpretando aqui acima. Por quê? A gente está falando aqui do quê? De uma pessoa com medo de se entregar, né? Com medo de sofrer, portanto, de uma pessoa insegura e admira em você a segurança, a confiança, o brilho, né? A convicção, a força para viver, né? Para buscar a felicidade, para buscar realizações. Então, ele ou ela admira em você essa energia que você irradia e que de repente a outra pessoa acha que não tem, né? Nós estamos falando de alguém com medo da entrega, de uma pessoa insegura e que admira em você exatamente o que sente que falta em si. Olha que legal, que interessante essa parte da leitura, tá? Então isso daqui indica que você tem a contribuir, que você pode inclusive ajudar a outra pessoa a se soltar mais com você, tá? E o que ele ou ela não está gostando? Olha só, veio o jardim aqui.
Essa carta a gente vai combinar de uma forma muito interessante lá com a torre na primeira linha, tá? Por quê? Eu falei aqui, só recuperando essa parte da leitura, na torre, dentro dos pensamentos dele ou dela, alguém que está ali mais na própria individualidade, mais no próprio canto. Por quê? A torre é sobre introspecção, né? Então, a pessoa que não está assim tão disposta a se entregar, né? Que não está pensando tanto a respeito disso, para se lançar, para o que vocês vão construir juntos, né? E aí, de repente, olha só, uma coisa que ele ou ela não está gostando em você. Exatamente o que está aqui no jardim, que é o quê? A ideia de convivência, de pensar nas coisas para fazer juntos, de passear, o que nós vamos fazer. Então, de repente, uma possibilidade, tá, gente? Que está nessa carta aqui é a ideia de você sempre chamar a outra pessoa para sair, para fazer alguma coisa juntos, quando a gente vai se ver, e aí uma pessoa que fica desconfortável, né? Porque tá querendo ficar mais no próprio canto, apesar de gostar de você, de sentir, né? Que tem algo que precisa ser dito, é, porque quer expressar os sentimentos, mas tem dificuldade para essa expressão, a montanha junto do envelope aqui, uma pessoa insegura que admira a sua autoconfiança, né? E que de repente tem o medo de viver as coisas a dois. Quer viver, mas tem medo, né? Então não está gostando, não se sente tão confortável de repente com o pensamento, com a ideia aqui de vocês estarem juntos, convivendo, fazendo as coisas, né? Passeando, aproveitando a vida, enfim, vivendo o que pode ser vivido a dois, seja com o que a gente pensa para fazer, para se divertir, seja na própria intimidade, tá? Então, a gente tem aqui nessas cartas realmente a ideia de uma pessoa um pouco travada no emocional, né? E algumas dificuldades, de repente, com as quais você vai se deparar ao lidar com ele ou com ela, se relacionando ou tentando criar oportunidades a dois, é sempre nesse sentido, de alguém se sabotando, sabotando a própria felicidade, colocando obstáculos onde não existem, inventando desculpas para vocês não estarem juntos, né? E de repente existe um risco de você interpretar errado isso. Ah, tá me dando uma desculpa porque tem outra, porque tem outro, porque tá me evitando, porque não sei o quê. Não, é uma pessoa que tem medo de viver o que pode se apresentar entre vocês, apesar de querer isso, entende? Então aí tá o grande dilema, eu acredito que você está vivendo na sua relação ou que você de repente poderá viver com a pessoa que você pretende ter algo juntos, né? A pessoa de quem você está gostando e sobre quem você veio pesquisar essas informações aqui comigo, tá? Então, imagino que você não esperava essa profundidade aqui de informações que eu tinha para te passar com essas 8 cartas na mesa, né? Então, veja onde nós chegamos aqui, né? A que ponto chegamos e o tanto de coisas que você pode descobrir a respeito da outra pessoa. De repente, algumas sensações que você já tinha e você pode confirmar nessa leitura, de repente coisas que você não esperava e que pôde alcançar aqui nas nossas cartas, tá? Fechamos assim então para você. Agora a gente vem aqui para outra opção da mesa com as cartas da direita, para quem fez então essa escolha. Então, para você que avançou o vídeo, vamos lá. Cartas da direita, esse baralho aqui vermelho com a pedrinha do quartzo fumê. Embaralhei aqui então para você, cortando 8 cartas na mesa, tá, pessoal? E já vou começar a colocar elas abertas aqui, pela maneira como serão dispostas. Nós teremos assim, olha, 2 linhas com 3 e mais 2 aqui abaixo. Deixa eu centralizar um pouco mais. E vamos lá. Então, como ele ou ela está em relação a mim? Ou, né? Agora já direcionando, então, aqui, só reproduzir o título do vídeo. Agora a gente vai falar como ele ou ela está em relação a você que está aqui assistindo. Nós temos para falar sobre pensamentos e sentimentos, o que ele ou ela está gostando e o que não está gostando em você, tá? Então, sobre pensamentos, a gente vai analisar ali nas cartas de cima, nessa primeira fileira aqui, onde temos coração, âncora e chave. Sobre sentimentos, nós temos essa segunda linha,
a cruz, o chicote e o cachorro. Aqui o que ele ou ela está gostando em você, aqui o que não está gostando, tá? Vamos falar sobre tudo isso então. Lá na primeira linha, os pensamentos, né? Como o outro está em relação a você, considerando os pensamentos. E aí o que a gente inclui? As intenções, o que a pessoa pensa, o que planeja com você, né? O que passa pelo campo mental, né? Coração, âncora e chave. Cartas excelentes ali nessa primeira linha, né? Então, dentro das intenções com você, o que a gente tem em primeiro lugar? A energia do amor. Alguém que já entrando até um pouco na parte de baixo, combinando esse coração com sentimentos, porque é a carta que traz a energia do amor, inevitável não conectar com os sentimentos, né? Então, alguém que gosta muito de você, tá evidente aí nessa carta do coração, né? A primeira carta posta na mesa, já, então, assim, precisava sair, já saiu de cara, né? O coração, mostrando uma pessoa que gosta de você, que pensa muito em você, ou seja, você está muito nos pensamentos dele ou dela, né? Pela energia que é experimentada. Então, alguém que gosta de você e que, assim, você sendo uma pessoa que ocupa os pensamentos desse alguém, né? Porque não para de pensar em você, porque faz planos, tá? Pelo que sente, por essa energia realmente do amor que acontece aí, tá? E aí, a carta da âncora, isso é muito legal de aparecer nos pensamentos. Por quê? Fala sobre estabilidade afetiva, estabilidade emocional, alguém que busca essa situação com você. Então, do que a gente está falando de um modo muito claro? De uma intenção de relacionamento, de algo sério, de compromisso. Uma pessoa, portanto, que gosta de você, que tem um sentimento profundo, a carta do coração mostra, né, esse sentimento mais profundo, não somente atração física, e combinado com a âncora principalmente, porque esse sentimento faz com que a outra pessoa queira estar ao seu lado, mas não somente de passagem, não somente para viver uma aventura ou algo casual. Fala sobre alguém que quer construir uma relação com você, que quer ter uma caminhada ao seu lado, buscando, né, se estabilizar afetivamente com você aqui. Ah, então vai casar comigo? Não sei, de repente, né? Pode ter esse pensamento, mas vamos por partes, depende da sua situação com a pessoa em quem você está pensando. A gente mostra, sem dúvida alguma, uma intenção muito clara de alguém que quer estar ao seu lado, que quer dividir a vida com você, né? E a carta da chave fala sobre sucesso, algo bem sucedido, que dá certo. Então, acompanhando já o que nós pudemos ver no coração e na âncora, essa carta da chave está falando sobre o pensamento próspero da outra pessoa com você, com toda a positividade que a outra pessoa traz para poder viver ao seu lado, querendo fazer uma relação dar certo, de fato, né? Então, uma pessoa que tem atitude, que tem iniciativa, a carta da chave fala muito sobre isso também, sobre termos a chave nas mãos e aí simplesmente abrirmos as portas por onde queremos passar e não esperar que as portas se abram, tá? Então a gente fala de alguém que quer viver essa situação com você, né, onde o amor possa ser experimentado, onde a estabilidade afetiva possa ser criada, né? E alguém assim com iniciativa para isso, fazendo acontecer as coisas, né, da melhor forma para isso. Então não é uma pessoa que só idealiza e que não age, né, que não toma atitudes a respeito. A carta da chave fala muito sobre alguém que trabalha para construir a felicidade com você. Então tudo isso nos pensamentos, dentro do que está ali nos planos da outra pessoa com você, nas intenções. Então nós falamos, sem dúvida alguma, sobre ótimas intenções aqui, né? Daquilo que a outra pessoa tem vontade de viver ao seu lado, de como estão os pensamentos direcionados a você, né? Vamos entrar na linha de baixo agora, falando sobre os sentimentos, o que a outra pessoa está experimentando com você, como está se sentindo ao seu lado, para quem principalmente vive um relacionamento, né? Ou se você não está em um relacionamento, como a outra pessoa se sente ao conversar com você, quando vocês têm oportunidades, né, de uma companhia, tá? Aí, para isso, nessa linha veio então a cruz, o chicote e o cachorro. Essas cartas mostram o quê? De repente, a sensação, o sentimento da outra pessoa de que aquilo que ele ou ela planeja ao seu lado, idealiza ao seu lado, não está saindo conforme o esperado, tá? Aqui a carta do chicote, principalmente, fala sobre contrariedades. Então, alguém que não está muito contente com os resultados que está alcançando com você.
né? Porque está muito afim, quer fazer as coisas darem certo, mas tem algum sentimento de contrariedade aqui gerado por dificuldades. E aí, atenção no que eu vou dizer. Isso não significa você fazendo algo que a outra pessoa não gosta. Não significa você precisar se preocupar, mas o que eu fiz, né? Que contrariou a outra pessoa, né? Tá chateado comigo. Não é necessariamente dessa possibilidade que eu falo, tá? De alguma coisa no seu comportamento, ou de você de repente não corresponder, que gera esse sentimento de contrariedade. A gente está falando desse chicote com a contrariedade junto da cruz, que traz a ideia dos testes, dos desafios da vida, daquilo que a gente precisa superar, né? Então, de repente, são situações externas, fatores externos que a outra pessoa sente que pode estar nesse momento atrapalhando o que vocês podem viver juntos. Seja uma distância física, para pessoas, por exemplo, que mantêm um relacionamento à distância e aí nem sempre poder se ver, né? Naturalmente haver uma dificuldade para combinar as coisas juntos, seja por incompatibilidade de horários de trabalho, né? Com dificuldades também para poder criar oportunidades a dois, seja por uma dificuldade material, né? Que de repente faça com que a outra pessoa fique contrariada, chateada por desejar ter uma situação melhor e aí conseguir criar mais oportunidades entre vocês e não ter a chance de agir como gostaria de agir, tá? Tudo isso a gente considera, estou dando alguns exemplos apenas, né, de fatores externos que podem estar interferindo negativamente aqui no que ele ou ela gostaria de poder viver com você, tá? Mas nós temos a carta do cachorro também, que mostra aqui um sentimento da outra pessoa de que, apesar das dificuldades, de repente, apesar daquilo que atrapalha vocês, é uma pessoa que está ali, que quer estar ao seu lado, que quer viver com você. A carta do cachorro mostra a lealdade, ou seja, não é porque de repente a vida está difícil ou porque tem alguma situação complicada que ele ou ela deixa de gostar de você. Não, tudo isso aqui permanece, o que está nos pensamentos, nas intenções. E aí as dificuldades podem acontecer, podem deixar a pessoa chateada, contrariada, né? Muitas vezes com raiva da vida, das coisas, enfim, né? Pelas dificuldades que estão presentes, pelas necessidades de superação entre vocês, mas é alguém que fica ali, ao lado. A carta do cachorro retrata muito isso, né? O cachorro é a imagem do companheiro, né? De quem está sempre conosco ali, que não importa a situação, tá? Até dando um exemplo aqui nessa ideia, é só a gente observar muitas vezes um morador de rua que tem um cachorrinho com ele, né? O que ele tem para oferecer ao cachorro? E o cachorro não está preocupado com isso, ele está ali porque é o dono dele, né? E ele é o companheiro de vida, tá? Então, isso mostra, por que eu dei esse exemplo? Por mostrar exatamente a situação de alguém que não se importa com as adversidades pelas quais vocês tenham que passar, pelo que está acontecendo de errado, a pessoa permanece ali, ao lado, tá? Então, isso é muito bom para você saber que está lidando com uma pessoa confiável, não é uma pessoa instável, do tipo, na primeira dificuldade sai fora, né? Não, permanece ali porque tem esse sentimento verdadeiro por você. Ali, o que veio, né, na linha de cima, foi mostrado nos pensamentos, nas intenções, mas como eu expliquei, aquele coração já falou também muito sobre sentimento. Então tá tudo conectado aqui na sua leitura, tá? E entrando na parte de baixo agora aqui, né, sobre o que ele ou ela está gostando em você, o que não está gostando, olha só, o que está gostando, né? Então vem com a carta do jardim, que mostra o quê? A ideia de vocês compartilharem a vida juntos, né? Então, de repente, as ideias, os planos que ele ou ela tenha com você, vamos fazer tal coisa, e aí você fala vamos, e aí vocês se encontram e vocês aproveitam as oportunidades que tem. Então, uma das questões aqui, a sua disponibilidade, né, para querer viver o que ele ou ela também quer viver, tá? Então, essa sintonia dá para a gente pegar como algo que a outra pessoa gosta em você, o que está gostando em você, daquilo que você apresenta. Uma outra ideia aqui, que tem a ver com jardim, que é das sementes que a gente lança para poder colher os frutos. Então, de repente, uma pessoa que está conversando com você a respeito do que planeja, né, para a relação, do que quer viver ao seu lado e de quais os passos os passos que precisam ser dados para que vocês cheguem até lá, né, que é cuidar do jardim para que ele
possa ver nascer as flores ali. Então, você também na sintonia com a outra pessoa, né? Os propósitos de vida alinhados, digamos assim, para que vocês juntos possam cuidar desse jardim que vai representar o relacionamento, que vai representar a vida a dois, para que ele esteja sempre bem cuidado, sempre florido. Então isso daqui mostra propósitos alinhados, né? Sintonia. O que ele ou ela quer é o que você também quer, né? Então isso daqui é bacana para outra pessoa. Ele ou ela está gostando de ver isso em você, né? Do quanto vocês estão caminhando para a mesma direção, com as mesmas ideias em relação à vida, tá? E o que a outra pessoa não está gostando. Então, aí vem aqui na foice. A foice, gente, tá falando sobre uma característica sua, tá? E aí, a mesma coisa que eu falei para a galera que escolheu o baralho da esquerda, vou falar aqui também, porque não necessariamente você estava me ouvindo naquele momento. O que eu vou dizer aqui pode ser que você se identifique ou não. Por quê? Eu não estou falando de como você se vê, eu estou falando de como a outra pessoa se vê. E a gente precisa ter em mente que as percepções que outra pessoa tem sobre nós podem ser diferentes das percepções que nós temos sobre nós mesmos, né? Então, do que essa foice está falando a respeito do que a outra pessoa não está gostando em você? A foice, gente, tem uma ideia de um comportamento meio radical, sabe? De um comportamento assim meio explosivo, de às vezes a pessoa que estoura com facilidade, que perde a paciência com facilidade, né? Se alguma coisa sai do script, já não quero mais saber, então pronto, deixa quieto. Uma mudança de humor muito rápida, muito repentina, às vezes, tudo que a gente possa imaginar dentro do que seja um comportamento radical, tá? Tá aqui na foice. Aquela pessoa que muda de ideia muito rápido em relação a algum assunto, né? Então, de repente, ele ou ela não está gostando de ver isso em você, né? Então, para pensar um pouquinho. Será que, de repente, você em alguns momentos não é uma pessoa nervosa, ou que tem algumas explosões de raiva, ou que muda de ideia com muita facilidade, que tem algum tipo de comportamento que é radical, que está ali, de repente, né, fazendo alguma coisa, aí dá um negócio errado, não quero mais saber disso e sai chutando tudo, tá? A pessoa que perde a paciência com muita facilidade. A gente imagina essas situações aqui numa interpretação possível da foice, falando do que ele ou ela não gosta ou não está gostando muito de ver na sua forma de agir, tá? Então, parar para refletir ou para pensar. Eu não sabia se eu falava refletir ou pensar, acabei quase misturando tudo aqui, repensar, né? Então, refletir ou pensar. Você precisando refletir ou pensar, né? Se você não está agindo dessa maneira em alguns momentos, e aí causando um pouco de susto até na outra pessoa, tá? Porque de repente está tudo calmo, tá aquela brisinha que vira um vendaval, tá? Isso diz muito aqui sobre a foice, né? Então, o que ele ou ela está vendo em você e não está gostando muito. E aí, como eu expliquei, de repente isso combina com o que você vai saber de si, verdade, né? Tem gente que enquanto me ouviu falar aqui já estava até dando aquela risadinha, porque já sabe que a carapuça serviu. E tem gente que vai falar, não, não sou assim não. Aí lembra, não estou falando de como você se vê, mas de como a outra pessoa te vê. De uma qualidade e um defeito aqui, digamos, né? Que a outra pessoa está enxergando em você nesse momento, e o que está gostando e o que não está gostando. Isso ajuda você a entender mais de si, também para ver como você pode contribuir para a relação, como pode facilitar a conversa, para que tudo possa fluir melhor a dois, né? Então, gente, terminamos assim a sua interpretação das cartas, para todo mundo que escolheu aqui o baralho da direita. Se você chegou até essa altura do vídeo e ainda não deixou seu like, então antes de sair, aperta aí para deixar o like, para ajudar o canal, e nós nos vemos aqui no nosso próximo encontro. Então, um abraço e até lá.